Vamos falar sobre outro assunto, né? A gente vai falar agora sobre o projeto de lei de número 752 de 2021, que dispõe sobre as taxas judiciárias. De acordo com a proposta enviada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a percentagem então destinada ao pagamento das diligências da justiça gratuita arrecadado com as custas judiciárias cairia de 10% para 5%, Mari. E é para falar mais sobre esse projeto de lei, conversamos agora de forma remota com a advogada Juliana Telhada. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao Estúdio Olesp. Já vamos começar falando, então, em que pé está esse projeto? Olá, muito bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia, Arthur. É um prazer estar falando com vocês aqui. O projeto de lei 752 de 21, ele encontra-se aguardando aí um julgamento do pedido de urgência, né? O Tribunal de Justiça entrou com um pedido de urgência para que fosse votado, porém até o momento ainda não foi aprovado, né? E agora a OAB, especificamente eu que represento a subseção do Tatuapé, nós estamos aí na casa acompanhando bem de pertinho como que está o projeto, se vai entrar em votação, se não vai, porque é um projeto não aprovado e que não é do interesse da OAB que seja aprovado. Os custeios das diligências também sairia, não é, dessa situação. Queria que a senhora falasse um pouco, por favor. Sim, esse projeto de lei, ele pretende alterar as cobranças de taxas judiciárias no estado de São Paulo. Alterar, eu digo aumentar, tá bom? Ele vai criar novas taxas e aumentar as taxas já existentes. Eu vou dar um exemplo. Quando o cidadão vai entrar com processo judicial, existe uma taxa, um recolhimento de custas iniciais para você entrar com o processo. Atualmente, essas custas estão em 1% do valor da causa. Esse projeto de lei, ele pretende aumentar para 2%, ou seja, cobrar as custas iniciais, né? Cobrar o dobro das custas iniciais. E criar novas cobranças também. Por exemplo, no momento em que o oficial de justiça ou o funcionário do cartório for citar, intimar uma pessoa via eletrônica, que atualmente é usado aplicativos de conversas para intimar as pessoas, né? Eles querem cobrar por esse ato, né? Ou seja, incluir cobranças de atos eletrônicos, cobranças que não existem no momento, vão passar a existir. E isso, aos olhos da OAB, é algo muito ruim, porque vai encarecer ainda mais o processo judicial para o cidadão e, obviamente, vai acabar acarretando numa dificuldade ainda maior para o cidadão poder acessar a justiça, né? O que é um direito constitucional do cidadão, vai acabar sendo aí dificultado caso esse projeto de lei venha a ser votado e aprovado. Por favor, Mari. Doutora, gostaria que a senhora explicasse de uma forma, digamos, mais didática para o nosso telespectador, até porque essa é a premissa do Estúdio Olesp, né? Descomplicar e traduzir para quem nos acompanha da ponta sobre o que nós falamos, principalmente no que tange a projetos de lei, como isso pode efetivamente mudar a vida não só da população, mas também dos fiscais e auditores. Com certeza foi no sentido de dificultar esse acesso à justiça, né? Atualmente existe o Instituto da Justiça Gratuita. Quando uma pessoa não tem condição financeira, se ela se julga pobre na acepção do termo, ela consegue entrar com pedido de justiça gratuita. No entanto, a concessão da justiça gratuita atualmente não é automática, mas ela passa por um crivo, por uma análise do próprio juiz do processo. E nós, como advogados, né, atuantes no dia a dia com vários processos, o que a gente percebe? Que a justiça gratuita não é concedida de maneira tão simples e tão aberta assim, tá? Você precisa comprovar uma série de requisitos e muitas vezes, mesmo comprovando que você não tem condição de arcar com as custas daquele processo, você não consegue a justiça gratuita da mesma maneira. Por quê? Porque é uma análise subjetiva. Então, com esse Instituto da Justiça Gratuita sendo tão complicado atualmente de ser alcançado, caso o projeto de lei seja votado e aprovado, vai piorar, vai dificultar ainda mais para o cidadão o acesso à justiça. Isso é a principal consequência desse projeto e é o que a OAB mais se preocupa, né? Como que as pessoas vão conseguir entrar com os processos atualmente. E vale falar aqui que a justificativa do Tribunal de Justiça para apresentar esse processo seria para melhorar o serviço, diminuir a morosidade, porque qualquer pessoa que já entrou com uma ação judicial nos dias de hoje sabe o quanto demora, né? O quanto a justiça está demorada por causa do tanto de processo que tem acumulado, a dificuldade do tribunal em ser um pouquinho mais ágil. No entanto,
a OAB de São Paulo fez um estudo de jurimetria. Pegamos o projeto de lei, estudamos e fizemos aí um estudo da OAB contra esse projeto, apresentando, digamos que, uma impugnação a cada item do projeto, né? E vale dizer que sobre essa morosidade, o que acontece? 36% dos casos parados hoje no Tribunal de Justiça, que causam a morosidade, né, são de responsabilidade das fazendas estaduais e municipais, que são as execuções fiscais. Então, as fazendas estaduais e municipais entram com execução fiscal contra um cidadão, não recolhe taxas e custas judiciárias, porque se trata aí do poder do governo, então eles não recolhem as taxas, as custas, congestionam o Tribunal de Justiça, deixam aí 40% dos processos parados hoje são de responsabilidade das fazendas, e agora querem aumentar as custas que eles mesmos não pagam. E para quem que vai essas custas? Onde que vai refletir? No bolso do cidadão, no aumento de impostos e etc. Doutora, muito bom dia, é o Guga Mendonça. Quero saudar a senhora e também deixar ao telespectador, né, que o autor do projeto é o Tribunal de Justiça, e a senhora, né, teve a iniciativa de barrar o aumento das custas do judiciário. Mas o que eu gostaria de perguntar para a senhora é a integração da OAB, da advocacia com o parlamento. Como é que a senhora enxerga hoje essa interligação? Olha, faz umas 2 ou 3 semanas que nós da OAB estamos atuando de maneira bem agressiva, vou usar esse termo, mas de uma maneira bem contundente dentro da Alesp. Por quê? Foi quando nós tivemos a notícia de que foi pedido a urgência para esse projeto, né? Esse projeto já existe desde 2021, ele não chegou a entrar em votação nos anos anteriores, mas agora a gente teve a notícia de que esse ano poderia entrar. Nesse momento, o Dr. Thiago Massicano, que é o presidente da OAB do Tatuapé, a subseção do Tatuapé, ele me chamou e falou: Juliana, eu preciso de você, me ajuda, vamos montar ali uma comissão dentro da Assembleia Legislativa, da OAB, para tentar conversar com os deputados, né? E foi quando nós tomamos essa iniciativa. Desde então, vários deputados, dezenas já nos receberam, falta conseguir alinhar com um ou outro por causa de agenda, né? Não é tão simples assim. Porém, todos os que nos receberam foram muito atenciosos, muito abertos a ouvir a OAB. Por quê? Porque o presidente Ricardo Anaf, né, o doutor Ricardo Anaf, o presidente do Tribunal de Justiça, ele já havia sido ouvido em um colégio de líderes para apresentar o projeto. E, obviamente, ele apresentou o projeto da maneira que ele achava adequada e ele expôs ali para os deputados os motivos do Tribunal de Justiça. No entanto, a OAB não havia sido ouvida. Então, foi quando a gente montou essa comissão, fomos conversar com cada deputado e conseguimos aí também participar do Colégio de Líderes. Na semana passada, a doutora Patrícia Manzolini, que é a presidente da OAB de São Paulo, participou do Colégio de Líderes, foi ouvida e agora sim, em paridade com o Tribunal de Justiça, apresentando aí as razões pelas quais não seria interessante que esse projeto fosse aprovado. E atualmente eu estou na Assembleia Legislativa como uma representante da OAB do Tatuapé para que eu possa atender os deputados que estiverem com alguma dúvida, continuar trabalhando em busca da não aprovação desse projeto e, obviamente, à disposição aí para os próximos projetos que vierem, que forem de assunto da OAB. Estarei na Assembleia Legislativa nesse trabalho aí contundente. Arthur? Muito bem, a gente quer agradecer demais a presença da senhora aqui em nosso Estúdio Alesp. Muito obrigado pelos esclarecimentos também. Fica o convite justamente para que um possível retorno justamente para continuar dialogando sobre esse projeto que faça a vez que o parlamento possa passar, não é? Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer. Mariana, Arthur, Guga, um ótimo serviço para vocês. Até mais. E olha só que o nosso diretor está falando aqui, doutora Juliana, que existem diversas mensagens aqui nas nossas redes sociais parabenizando a senhora também por essa iniciativa, juntamente com todos os seus pares. Muito obrigada, muito obrigada. Vou ler uma por uma agora. Muito obrigada. É isso aí, gente.